Olá, paz a todos, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje falaremos sobre um tema que trata desde que Jesus foi preso até a sua ressurreição. O título desse estudo que faremos, é 10 milagres a caminho da cruz. 10 milagres enquanto Jesus foi até a sua crucificação. Começando ali, o primeiro milagre está descrito em João capítulo 18, a partir do versículo 7, que o primeiro milagre se chama proteção aos seus discípulos. Diz assim, tornou-lhe, pois, a perguntar: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai estes ir, para que se cumprisse a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles perdi. Então, o primeiro milagre aqui está se tratando do milagre de proteção aos discípulos, Jesus, quando os soldados, guardas, os servos ali do sumo sacerdote chegam para pegar Jesus, e ele diz: querem pegar a mim? Então peguem somente a mim. Estes aqui, deixem eles irem. O primeiro milagre logo de Jesus, mesmo na maior tensão ali, ele se preocupou em proteger os seus discípulos. O segundo milagre já acontece ali mesmo naquele momento. A cura do servo, do sumo sacerdote, a cura de Malco, a sua orelha, a orelha direita, que Pedro mete a espada e decepa a orelha direita dele. Então está em Lucas 22:50, diz assim: e um deles feriu o servo do sumo sacerdote, um deles aqui é Pedro, e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus, disse: deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Jesus mandou Pedro parar com aquela ação, que sacou logo da espada. Não era uma espada grandona, era aquela tipo um punhal que ficava debaixo da roupa, E Jesus mandou que Pedro parasse logo com aquela atitude, e foi lá e tocou na orelha e curou a orelha de Malco, aquele que veio para pegar, para prendê-lo, para que ele fosse crucificado, julgado, torturado e crucificado. Segundo milagre, então, a cura, não importando quem seria aquele que seria curado. Esse é o nosso Jesus. Terceiro milagre já é no momento do seu julgamento. Estou tentando traçar uma linha cronológica aqui. Então, o terceiro milagre já é ele quando está no seu julgamento, que está em Lucas 23:12. E diz assim, e no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes estavam em inimizade um com o outro. É o milagre da reconciliação entre inimigos. Eles estavam ali, um era governador por parte de Roma, o outro na Judéia, Herodes da Judéia, subordinado a Roma, e Pilatos também subordinado a Roma. Então, os dois tinham inimizade, porque os dois respondiam também a Nero, e era o imperador. E aqui, já nesse momento do julgamento de Jesus, eles acabam reatando a sua amizade. Terceiro milagre, reconciliação. O quarto milagre, a caminho da cruz, que Jesus tomou o nosso lugar, morreu em nosso lugar. Nós é que deveríamos morrer naquela cruz, e na pessoa de Barrabás nós fomos substituídos por Jesus. Então é Lucas 23:18, que diz assim: mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui com este, e solta-nos Barrabás. E versículo 25: e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam.
mas entregou Jesus à vontade deles. E aí Jesus foi para ser torturado e crucificado, né? Então aqui, só um detalhe sobre isso: a cruz era para Barrabás, porque a cruz, segundo a história, era feita 5 dias antes do prisioneiro ser crucificado. E Barrabás, possivelmente, seria crucificado naquela vez, naquela época, naquele dia. Porém, Jesus tomou o seu lugar. Mas a Bíblia diz que nenhum dos ossos de Jesus seria quebrado, mas que seriam sim desconjuntados. E aí podemos ver essa profecia se cumprindo, quando a cruz, que não seria do tamanho de Jesus, porque não era humanamente programada para que Jesus morresse naquela cruz, as medidas foram tiradas segundo a medida de Barrabás para confeccionar, para fazer a cruz. Então eles certamente davam furos nas extremidades onde os pregos de até 14 centímetros iriam furar, para facilitar, furar e pegar do outro lado e bater para entortar o prego, para ficar pendurado. Então o furo que tinha na cruz, as mãos de Jesus possivelmente não alcançaram esse furo. Então eles tiveram que desconjuntar, puxar os seus ombros e desconjuntá-lo para que pudesse então caber até o furo que já estava na cruz, que era para Barrabás e não para Jesus. Ou seja, a cruz era para nós, a cruz era para nós morrermos nela, né? Mas Jesus, tomando o seu lugar, além de toda a tortura, foi se cumprindo várias profecias. Uma delas é essa do desconjuntamento de seus ossos, e ali assim alcançando a direção do furo na parte da cruz, na parte transversal da cruz. Amém? Só um detalhe aí para a gente aprender. Então, Barrabás representa nós. O quarto milagre é que Jesus morreu em nosso lugar, na cruz. Quinto milagre a caminho da cruz é o milagre do perdão. Está em Lucas 23, 34. Lucas 23, 34. E diz assim, e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Né? Ali os seus inimigos zombando, os seus inimigos já tinham pendurado ele na cruz e estavam ali para lançar sortes da sua capa, que não tinha costura. Então Jesus clama a Deus e pede: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, o quinto milagre era o milagre do perdão, mesmo pendurado na cruz. O sexto milagre, o milagre da salvação. Lucas 23, 42. Diz assim: E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então, aqui um detalhe, né, nessa versão que eu separei: o ladrão da cruz não disse quando entrares no teu reino, mas quando vieres no teu reino. O ladrão da cruz era judeu, apesar de não estar, obviamente seguindo a Torá, porque estava ali crucificado. Ele, que tinha os seus crimes, verdadeiramente, ele reconhecia e sabia que o reino de Jesus seria na terra, que o reino de Jesus viria. Então ele diz: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Não é vieres do teu reino, e nem quando fores, nem quando entrares no teu reino, simbolizando como se fosse para o céu. Não, ele entendia que Jesus voltaria para instaurar o seu reino. E Jesus, concordando, diz: estarás comigo no paraíso. Então esse é o milagre da salvação, um milagre que Deus, não importa o momento, você se arrepende, eu me arrependo, então Deus está pronto a nos salvar. O sétimo milagre é o milagre do amor e cuidado com os familiares. João 19, 26 diz assim:
Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. O discípulo aqui, amado, é o João. O João, aquele que recebeu a revelação do Apocalipse na ilha de Patmos. Desde aí então, João recebeu Maria para cuidar dela, porque aquela que tinha um filho que fosse crucificado naquela época, ela perdia suas posses, perdia suas casas, era envergonhada, até o próprio crucificado não tinha um sepultamento digno. Jesus teve ainda uma sepultura, porque aqueles ricos, né, Nicodemos e esqueci agora o nome do outro, foram pedir o corpo ao Nicodemos, né? Nicodemos e o... Como é que é o nome do outro? Nicodemos e... meu irmão, agora não me lembro. Se eu lembrar durante o vídeo, me deu um branco agora, eu falo. Ele pediu o corpo do mestre, né, ao Pilatos, para colocar na sua tumba nova, porque senão ia ser jogado do lado de fora da cidade, ficava exposto, né? Porque era indigente, considerado como indigente. E Maria ficaria sem condições por ter um filho crucificado. Então ele diz: João, toma conta da minha mãe, trata como sua mãe, e minha mãe, trate-o como seu filho, agora daqui em diante. Né? Então, ainda o cuidado de Jesus com sua mãe. José de Arimateia era o nome, né? José de Arimateia e Nicodemos. O oitavo milagre, a caminho da cruz, o livre acesso a Deus. Lucas 23:44 diz assim, e era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol. Hora sexta era meio-dia, hora nona às 3 da tarde. Então, de meio-dia, onde o sol está mais a pino, o sol se escondeu, né? Até os elementos, né, da natureza, os elementos, os corpos celestes sentiram a morte do seu Criador. E, infelizmente, a maior das criaturas foi que acabou matando o autor da vida, né? 45. Rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Então, com a abertura do véu do templo, que rasgou-se de alto a baixo, parece que ele tinha, segundo a história, era muito alto, então não poderia um humano rasgar de cima para baixo, muito menos de baixo para cima, não haveria força para isso. Então, para demonstrar que foi o próprio Deus que fez isso, para nos dar livre acesso a ele, o véu foi rasgado de cima a baixo. Então, esse foi o oitavo milagre. O nono milagre, que foi o penúltimo milagre, né? A caminho da cruz, é a ressurreição dos mortos. Mateus 27:52 diz assim: E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos, né? Então aqui foram aquelas pessoas que foram ressuscitadas logo ali no momento da morte de Jesus, né? Pessoas que eram da fé, né? Acreditavam em Deus, eles foram ressuscitados e seus familiares os receberam. Então Jesus nos dá vida. Com a sua morte nos trouxe a vida. Com a sua ressurreição nós ressuscitamos junto com ele. Isso ainda vai acontecer de um modo geral lá na frente, né? Futuramente na sua volta. Mas aqui aconteceu diretamente já no passado, lá na época da sua morte, no dia da sua morte, né?
o 10º milagre, que é o último desse nosso estudo, é o milagre de reconhecimento da sua divindade. Podemos dizer até de uma conversão aqui desse soldado romano. Mateus 27, 54 diz assim: E o centurião, o que cuidava de 100 soldados, e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Então o centurião e os seus soldados disseram: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Ali um reconhecimento que Jesus era realmente o Filho de Deus, que eles mataram o Filho de Deus. Então, a partir daqui, 10 milagres a caminho da cruz, chega o maior milagre. Eu não vou contar nem como a caminho da cruz, porque esse já foi depois da cruz, que é a sua ressurreição. Jesus está vivo. Mateus 28, versículo 5 diz: Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como havia dito, vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Amém. Deus possa abençoar os irmãos, glória a Deus por isso. Jesus é o maior milagre. Se ele não tivesse ressuscitado, nós não teríamos a esperança que iremos ressuscitar, né? E nós não teríamos ressuscitado o nosso espírito que estava morto em nossos pecados, né? Mas se morrermos, estivermos mortos até o momento da sua volta, também temos a esperança que ressuscitaremos no dia da sua volta. Amém? Que Deus abençoe, que esse estudo possa fazer você se entregar um pouco mais à palavra do Senhor, se entregar um pouco mais a Jesus Cristo. Muito obrigado, é o que eu te peço. Eu peço a vocês que sempre busquem a palavra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.